No capítulo de hoje, acho que tem mais umas duas só. Só umas duas reações para a gente finalizar a parte de reações orgânicas, né? Claro que esse ano a gente fez uma pincelada em algumas reações, nós não vimos todas, né? Em química orgânica você tem mais reações, mas pelo menos deu para ter uma introdução para a gente ver como é que a coisa funciona, né? O segundo ano, o material traz reação no segundo ano, é difícil às vezes o material trazer, o nosso material contempla isso, traz reações, né? Reações orgânicas já na segunda série, agora no segundo ano. Ano que vem, no terceiro, na revisão geral, essa a gente viu mais algumas reações. Beleza? Bom, prosseguindo, pessoal, tá? Prosseguindo o que a gente tinha trabalhado até agora, em termos de reações, tá? Nós estávamos em reações de eliminação de halogênios, quando você tem um dialeto, né, aleto vicinal, um dialeto vicinal, a sua reação com zinco metálico e presença de álcool, a formação do alceno, mais a liberação de um sal orgânico, o brometo de zinco. Tudo bem até aqui para a gente partir para as duas últimas? Olá, professor. Vamos nessa, né? Não tem outro jeito, vamos nessa. Então, pessoal, prosseguindo aqui, ó. Nossa próxima reações, eliminações múltiplas. Duas eliminações na mesma molécula. Como é que isso vai funcionar? Olha só. Tá? Para esse composto aqui, você tem bromos, né? Dois átomos de bromo. Não são vicinais, que eles estão ligados no mesmo carbono, certo? Olha lá. Aqui é vicinal. Carbonos vizinhos, né? Literalmente, carbono 1, carbono 2. Aqui não, ó, estão ligados no mesmo carbono, né? São dois bromos ligados no mesmo carbono. E eu só marquei os hidrogênios do carbono do lado. Mas antes de prosseguir, gostaria de saber o nome do composto. Alguém tem alguma ideia aí? Bromobutano? Como é que é? Vocês falaram um em cima do outro. Dois bromo-butano, é isso que eu entendi? Isso. Isso. Olha só. Bromo realmente está na posição 2. Só que duas vezes na posição 2. Então você marcaria como 2,2 de bromobutano. Tá? Tudo certo? Olha só. Marquei duas vezes o bromo, 2,2. De bromo, não posso esquecer, né? De bromo são duas vezes butano. Tá? Como é que você vai fazer essa eliminação dupla? Ó, hidróxido de potássio novamente é meio alcoólico, tá? Você tem que eliminar todo mundo, então, evidentemente, isso aqui vai estar extremamente concentrado, tá? Mas já tem dois bromos na cadeia para eliminar. Então, houve a formação de um hidrocarboneto. Pergunto, é o mesmo tipo de hidrocarboneto que a gente viu lá atrás na eliminação de ácidos halogenídricos? É da mesma classe de compostos? Não. Não, lá era um alceno, certo? Aqui é um Alcino. alcino, tá? Com liberação posterior, literalmente, do ácido halogenídrico, né? Olha lá. Você pegou o ácido halogenídrico e formou ele aqui. Lá você formava sal e água, tá? Aqui você forma o ácido halogenídrico. Gostaria de saber o nome desse alcino. Tem que ser dois. É dois. Não. É but 2 butino. 2-butino, ou, como a gente prefere chamar hoje, but-2-ino. Todo mundo concorda? Uhum. Então, beleza. Ó. A eliminação dupla, você eliminou todos os átomos. Ó. Notem que o halogênio está no mesmo carbono, certo? Você faz com hidróxido de potássio meio alcoólico, liberando o ácido halogenídrico no meio, formando um alcino, né? Para fechar, eliminação de átomos ou grupos afastados. Notem que na cadeia carbônica os bromos não são vicinais, nem estão no mesmo carbono, eles estão nas extremidades, estão bem afastados, né? Zinco metálico, em presença de álcool, haverá a formação agora, que você vai eliminar os dois bromos, então as valências, né, dos nossos carbonos serão completadas, ele fechando a cadeia carbônica, liberando no meio brometo de zinco. Verificaram a diferença fundamental entre esses dois tipos de reações, embora sejam raros aparecerem como exercícios, mas é bom saber o que acontece? Né? Notem que nessa eliminação múltipla, os bromos, ou no caso os halogênios, né, estavam no mesmo carbono. Aqui, em grupos afastados, diferentemente do primeiro tipo, que eram em carbonos, né, os bromos estavam ligados a carbonos vicinais. Eles eram aletos vicinais. Então, há uma diferença entre esses três tipos de reação. Aletos vicinais, né, feito com zinco em meio alcoólico, olha só o que vai acontecer. Tá? Formação de alceno e um sal inorgânico.
A eliminação múltipla, notem que os halogênios estavam no mesmo carbono, certo? Então, você tem o hidróxido de potássio em meio alcoólico, formando um alcino e liberação de um ácido halogenídrico. Em grupos afastados, ou seja, não estão em carbonos vizinhos e muito menos no mesmo carbono, estão em grupamentos bem afastados. Né? A diferença, no mínimo, seria um átomo de carbono entre eles. Você faz com zinco metálico em meio alcoólico, na parecido com o de cima, a formação, o fechamento da cadeia carbônica, né, e liberação de um sal inorgânico. Tudo certo, pessoal? Tudo sim, professor. Beleza, beleza. Gente, vocês podem estar se perguntando, meu Deus do céu, a reação que não acaba mais, e ano que vem ele está dizendo que vai ter mais reações que a gente não viu. Realmente, o universo de reações orgânicas vai por aí. Né? Ano que vem, algumas reações que não foram vistas esse ano. Não, são chamadas reações complementares. Mas, vamos dizer assim, o grosso da coisa, né? A parte principal a gente viu. Vimos as reações de adição, vimos as reações de substituição, vimos as reações de oxidação, né? E vimos, por último, agora as reações de eliminação, pelo menos a parte principal delas. A Glória está dizendo não acaba mais. Realmente, se a gente fosse computar, né, não acaba mesmo. A gente tem aqui no ensino médio uma pincelada, certo? Do que seriam as reações orgânicas. Para alguém que for fazer uma faculdade na área, não estou falando só de química, pode ser uma farmácia em bioquímica, pode ser uma engenharia química, pode ser engenharia de produção, pode ser algum ramo da parte biológica, tanto em biologia como em medicina, ou medicina veterinária, ou odontologia, que envolva a produção de medicamentos, que você vai ter que saber um pouco sobre reações orgânicas, porque tudo são reações orgânicas, né? Nessa parte das biomoléculas, tá? O universo é muito amplo. Assim como, evidentemente, nós não vimos todas as funções, mas as principais a gente viu. As principais a gente viu, tá? A gente tem uma pincelada, um apanhado daquilo que o vestibular hoje no país mais cobra em termos de reações orgânicas. Dependendo do vestibular que você for fazer, né, o que vem pela frente é algo muito semelhante a isso. Os senhores para prestar atenção, nós estamos numa fase de transição, né? Estamos agora, por exemplo, com o ensino remoto, né? Vocês estão tendo aula pela internet. Então, penso eu que haverão algumas modificações no ensino no país para os próximos anos. Mas, hoje a regra é essa, e é dessa maneira que a gente vai enfrentar as questões vestibulares. Ninguém vai sair daqui sabendo química completamente, né? Química total, todas as reações. Mas uma ideia daquilo que pode ser pedido, a gente vai ter. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Algum comentário? Não, professor, pode seguir. Podemos seguir? Então, partimos para os exercícios. Página 429, tá? Esqueci de marcar o exercício aqui, mas é o exercício 4, tá? Exercício 4. Vamos trabalhar esse exercício aqui, ó, tá? Da página 429 da apostila de vocês. Vamos lá? Localizamos aí? Bom, vamos lá. É possível obter produtos diferentes a partir de várias reações orgânicas partindo do mesmo composto químico. Um exemplo disso é a reação de eliminação que ocorre no 2-bromobutano. Ó, já citou aqui, ó, reação de eliminação num aleto orgânico, né, 2-bromobutano, com hidróxido de potássio e meio alcoólico, que deu todas as informações para você, né, tudo que vai acontecer. Nessa reação, chamada de desidrohalogenação, entendeu? Mais dica, obtém-se uma mistura de dois compostos orgânicos que são isômeros de posição. Um deles que se forma é o 1-buteno, o outro é. E aí, pessoal? Como é que a gente trabalha a questão? Montar a reação primeiro. Montar a reação, né? Seria melhor. Antes de sair a tira, embora se fizer uma análise, pode até pensar o que vai acontecer, mas é montar a reação. Né? Você colocar os compostos envolvidos. Então tá aqui, ó, 2-bromobutano. Concorda comigo? 2-bromobutano. Te deu um meio reacional. Hidróxido, potássio e meio alcoólico, certo? Não falou aqui, mas é sempre sobre aquecimento. O que vai acontecer, pessoal? Vai tirar o hidrogênio da esquerda. Da esquerda, né? Ele já falou que vai formar um buteno, vai tirar um hidrogênio da esquerda, mas ele quer saber o outro, certo? Então, subprodutos formados: brometo de potássio, né? Liberando água no meio, tá? Uma pergunta: qual o principal produto formado? É tirando o hidrogênio da direita ou o hidrogênio da esquerda? O principal produto formado? O da direita.
O da direita. Então, você vai ter isso daqui. Ah lá, tirei o hidrogênio da direita, certo? E o outro é tirando o hidrogênio da esquerda, como está aqui. E ele fala, ó, tá aqui, ó, um buteno, certo? Então, você tem a formação dos dois, do 1-buteno e do 2-buteno. Lembrando que o but2-eno é aquele que forma maior quantidade, o but1-eno em menor quantidade. Esse aqui ele falou que foi formado, ele queria saber o outro. Então, a melhor resposta para a questão é a gloriosa letra E. Tudo certo? Sim, professor. Entendemos? Então, ficou sempre naquele mesmo beabá, né? Te dá o aleto, meio reacional, te faz uma pergunta em cima, tá? Reação até que a gente viu lá atrás. Todo mundo entendeu o que aconteceu, podemos partir agora para um próximo exercício. Esse é o exercício 4 da apostila de vocês, tá? Da parte dos complementares aqui. Podemos? Vamos lá. Então, tempinho para pensar. Tanto no 1 quanto no 2. Na hora que vocês terminarem, dá um toque, pessoal. Aí a gente faz aqui. Danilo está dizendo que a primeira, Danilo, letra D? Professor, acho que a primeira é letra C. A primeira? Acho que a primeira é C. Beleza. Aguardamos mais resposta, então, para a gente começar a resolução. Eu acho que a 2 é A, professor. 2 e A? Beleza. Vamos anotando as respostas. Daqui a pouco vamos fazer a resolução. E aí, gente, podemos? Vamos começar pela primeira aqui, então, ó. Para obter anidrido propanóico, anidrido butanóico e anidrido propanóico butanóico. Olha só, gente, que a gente viu lá atrás. Quantos produtos o cara falou que formou aqui? 3. Se tem 3 produtos, literalmente você vai desconfiar que você vende 2 anidridos diferentes, certo? Ó, anidrido propanóico, produto 1, anidrido butanóico, produto 2, e anidrido propanóico, butanóico, anidrido 3. É necessário, aí continuando, é necessário desidratar uma mistura D, sem montar nada, embora eu vou montar a reação aqui depois só para a gente verificar. Falou para você que formou anidrido propanóico, certo? Só um dos produtos formados é só anidrido propanóico. Então ele vem de que ácido? Ácido propanóico, certo? Qual é o outro nome que o ácido propanóico recebe? Pior. Ácido propiônico. Então, beleza. Sei que tem que ter ácido propanóico ou ácido propiônico. Depois, anidrido butanóico. Só formou ele. Então, vou ter que vir de que ácido? Ácido butanóico. Qual é o outro nome que o ácido butanóico recebe? Butírico. Butírico, né? Butírico, certo? E depois, uma mistura deles. Anidrido propanóico e butanóico. Misturou os dois ácidos carboxílicos.
Então, só analisando as palavras aqui, já dá para você acertar a questão, certo? Só pode vir do ácido propiônico e do ácido butírico. Mas, se a gente olhar aqui do lado, ó, formou esse aqui, anidrido propanóico, tá aqui a estrutura. Depois formou anidrido butanóico, tá aqui a estrutura, certo? Depois formou a mistura dos dois, anidrido propanóico butanóico. Evidentemente que isso liberou água. Condições reacionais. Qual é o agente desidratante para ácidos carboxílicos, pessoal? Na química orgânica, um bom agente desidratante é o ácido sulfúrico. Aqui no ácido carboxílico, a gente utilizou qual? P2O5, P2O5, né? O pentóxido de fósforo sob aquecimento, certo? Bom, de trás para frente, os produtos estão aqui. Quais seriam os reagentes? O ácido propanóico, para você montar essa estrutura aqui, né? E parte dessa estrutura aqui de baixo. E o ácido butanóico, para você montar essa estrutura aqui e parte da estrutura aqui de baixo. Então, a melhor resposta seria a letra A. Ácido propanóico, também chamado de propiônico, e ácido butanóico, também chamado de ácido butírico. Todo mundo entendeu? Sim, professor. Sim, sem problemas, né? Olha lá. Poderia fazer a questão só pelo que foi medido no texto, ou você montar a reação para não ter erro. Diga, Alexandre. Eu tô triste porque eu li álcool na letra C e minha cabeça me deu ácido. Entendi. Eu falei, essa aqui mesmo. E você sabe que isso é uma coisa que acontece. Às vezes a gente tem tanta certeza do que está acontecendo na resposta, né, na questão, que a gente vai e passa batido. Por isso que é bom reler a questão para não marcar a alternativa errada, porque isso acontece. Certo? Isso acontece. Então, a 1, letra A. A 2, qual alternativa mesmo vocês falaram? A. A também? Então, olha só. Qual o produto da seguinte reação? Gente, que função é essa aqui, ó? Gostaria de saber o nome da função. Não é o nome do composto, é o nome da função. Não é halogênio, não. É aquele bagulho lá que... Peraí. Ácido halogenídrico. Não, a função, Alexandre. Vai sair ácido halogenídrico, mas o nome da função não é essa. O nome da função orgânica. Função orgânica. O ácido halogenídrico seria inorgânico. Isso é um aleto orgânico, certo? Tá? Derivado halogenado, conhecido como aleto orgânico. Tem um halogênio ligado numa cadeia carbônica. Olha lá, ele colocou junto, ó. Não colocou separado com a ligação simples para cima. Colocou junto. Ou seja, esse carbono aqui, além de estar ligado ao CH3 e o restante da cadeia do outro lado, ele também está ligado a um hidrogênio e a um cloro. Ele poderia ter colocado hidrogênio para cima, cloro para baixo, ou vice-versa. Ele colocou junto aqui, ó. Tá? Então, é um aleto orgânico. Agora sim, a segunda pergunta. Qual o nome desse aleto orgânico? Nome oficial dele. Ou usual, se você souber. É cloreto de pentano. De pentano. Aí você misturou oficial com usual. De pentano. Pera. Pentil? 1, 2, 3, 4, 5. É um radical do tipo pentil ou pentila. Resta saber qual deles. Nós não chegamos até os radicais de tipo pentil. A gente foi até o radical do tipo butil, que já são 4 diferentes. Vocês imaginem os tipos de radicais pentila. Tem o N-pentila, tem o S-pentila, tem o T-pentila, tem o isopentila, tem o neopentila. Ou seja, aumentou um carbono a mais, aumentou um tipo de radical, tá? Esse aqui seria do tipo S-pentila, carbono secundário, tá? Tá ligado no carbono secundário. Mas tem outras denominações. Então é melhor trabalhar com a nomenclatura oficial. Qual a posição do cloro aqui? Em que carbono que ele está? 2. 2. Então, o nome oficial para ele seria 2-cloropentano, certo? Seria melhor trabalhar com essa nomenclatura, já que radicais, geralmente, você trabalha até o radical butila, a não ser que o texto trouxesse informações. Não é o caso. Então, 2-cloropentano. Base forte em meio alcoólico. O que vai acontecer aqui, ó? Eliminação de ácido halogenídrico, certo? Então, tá lá. Você vai tirar o cloro, vai tirar o hidrogênio, certo? Só que não é esse hidrogênio que vai sair. O cloro vai sair daqui, certo? Aí você montou a dupla para esse lado. Poderia ser montado para o outro, pessoal? Poderia. Poderia, né? Mas poderia ser montado para esse lado aqui também. Os senhores concordam? Sim. Então, nesse caso aqui, você poderia ter a formação da dupla desse lado ou desse. Se ele perguntasse o principal produto, a dupla iria ser formada desse lado aqui. Mas eu tenho resposta para ela? Não.
Não? Não tem? Para dois tem as duas, não tem as duas? Tem, ó. Tem um penteno, tem dois pentenos, certo? Ó lá. Poderia ser montado desse lado ou desse lado. Né? Ó. Dois pentenos tá aqui, não é verdade? Eu tenho tanto a letra A quanto a letra C. Pentino está descartado, né? Pentanol também. Então você ficaria entre a e a C. Você tem as duas. O cara não falou nada. Você vai como agora, então? Marcar que forma mais, então. Você vai para aqui o principal produto formado. Então, só colocando no meio que liberou cloreto de potássio e água, mas você vai naquele que é o principal produto formado, que seria a letra C, certo? O principal produto formado. Atenção. Num vestibular, por exemplo, como ele não te perguntou, alguém poderia até contestar. A letra A também seria a resposta. Só que a letra A, né, não acontece a formação do principal produto, né? Acontece a formação do produto secundário, ele forma em menor quantidade. Não significa que ele não forma, ele forma, mas ele forma em menor quantidade. O principal produto formado é esse daqui, ó. O pente 2-eno, ou como ele disse na alternativa, o vestibular mais antigo, o 2-penteno. Entendemos? Sim. Sim. Tá? Eu, por exemplo, analisando essa questão, né, uma questão antiga já, dependendo do vestibular, você entraria até com recurso, porque ele não me disse o principal produto, né? Forma, a letra A também forma. O pente 1-eno ou 1-penteno também forma. Poderia ser resposta. Só que, se forma em maior quantidade, o 2-penteno, pela regra de C e de SAF. Então, a melhor resposta para 2 seria a letra C. Né? Passível até de você entrar com recurso alguma coisa assim, que não está especificado. Mas, a comissão de vestibular poderia argumentar. Você tem que pensar no principal produto formado, e o principal produto formado é o 2-penteno ou pente 2-eno. Tudo bem? Tudo bem. Então, partindo para o próximo. Primeiro pensando no 3, pessoal, aqui, ó. Como é que faz? Deixa o 4 depois. Pensa só no 3 aqui, depois a gente vai pensar no 4. Pensar no 3. Vocês fazem o 3, a gente vai fazer a solução do 3. Como é que faz? Aguardando as respostas. Tempinho para a gente pensar. Já temos alguma resposta, pessoal?
Tá, professor, eu vou ser sincero, não consegui fazer não. Não? Travou? Sim. Beleza. Mais alguém? Dúvidas, alguma coisa? Danilo está tentando. Mas acha que também não sai. Vou dar uma. Ó, não estou resolvendo ainda, vou dar uma dica, pessoal. Ó, olha a fórmula. C4H9Br. Apresenta isomeria ótica esse composto. Gente, o que é isomeria ótica? Qual a condição necessária para que eu tenha isomeria ótica? Estruturalmente falando, o que o composto tem que ter? Ele tem que ter um carbono quiral. Beleza. O que é um carbono quiral, Alexandre? Tudo que tá em lado dele tem que ser diferente do que tá do outro lado. Isso, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Ó, então já tem que colocar um carbono e tudo que é ligado a ele vai ter que estar diferente, certo? Então você vai ter que ter ligação diferente. Já dá para ligar um bromo nele direto e o restante do carbono, outros tipos de radicais, já que eu posso utilizar até de 4 carbonos, certo? Vai acontecer uma reação de eliminação que a gente acabou de ver. Base forte, hidróxido potássio, meio alcoólico ao quente, ou seja, vai retirar ácido halogenídrico, certo? Então a primeira parte é montagem de uma estrutura que você tenha literalmente um carbono quiral. Poderia ser isso daqui, ó. Estão vendo aqui no canto? Dá para enxergar? Dá sim. Tem carbono quiral aqui, gente? Vamos analisar esse carbono aqui do meio? Bromo para cima, os senhores concordam? Hidrogênio para baixo, certo? Sim. Radical metila para o lado esquerdo. Radical etila para o lado direito. Significa que esse carbono aqui é quiral. Tudo bem? Não coloquei aqui, mas como é que eu marco o carbono quiral numa questão dissertativa, pessoal? Asterisco. Asterisco, tá? Não coloquei aqui, mas esse cara aqui é quiral. Então, olha só, eu consegui montar a estrutura. Montei um composto baseado na fórmula que o cara me deu, que apresenta um carbono quiral. Agora eu vou fazer a reação. Ele pede que você reaja esse cara com hidróxido de potássio, certo? Diluído em álcool, a quente. Está montada. O que vai acontecer com esse composto, gente? Vai sair o bromo e entrar uma ligação dupla? Vai sair o bromo, vai entrar uma ligação dupla e, consequentemente, eu vou ter que tirar hidrogênio, tanto de um lado quanto do outro, para você poder montar a ligação dupla, certo? Então, subprodutos formados. Saída do bromo, reage com potássio, do hidróxido de potássio, formou o brometo de potássio. 2 águas no meio, porque você tem 2 lados para a formação, literalmente, da ligação dupla, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, você pode montar essa estrutura aqui, você pode montar essa estrutura aqui. Os senhores concordam? Sim. Qual das duas se forma em maior quantidade? Essa daqui, certo? Ou seja, a dupla saindo para o lado direito, ou essa daqui, a dupla formando pelo lado esquerdo. Qual das duas? Primeiro ou segundo? Primeiro. Primeiro. Como é o nome do primeiro? 2-buteno. 2-buteno, né? O but-2-eno, certo? Maior quantidade. Nome do segundo, but-1-eno, se for em menor quantidade. Ah lá, você conseguiu montar a equação. Olha só o produto. Forma como produto principal, já entregou, um composto que apresenta isomeria geométrica. Qual a condição necessária para que tenha isomeria geométrica em compostos de cadeias abertas? Dupla entre Ligação carbonos. dupla entre carbonos, perfeito. O que mais? Qual a segunda e a terceira condição? A primeira está aqui, ligação dupla entre carbonos. Aqui também tem, né? Ligação dupla entre carbonos. Qual a segunda condição? Tem a ver com os ligantes, pessoal. Ninguém? Então vamos reativar a memória. Dupla de carbonos está aqui, o impedimento espacial, certo? Ligante A do primeiro carbono está aqui, diferente do ligante B. Vamos para o segundo carbono. Ligante D do segundo carbono, diferente do ligante E,
certo? Ou se você preferir, ligante 1 diferente do ligante 2, ligante 3 diferente do ligante 4. Esse composto aqui, o but2-eno, tem isomeria geométrica do tipo cis-trans. O but1-eno tem isso? O but1-eno tem isomeria geométrica? Não. Não, né? Qual condição ele não respeita? A primeira ele respeita, ó, tem a dupla. Mas a segunda condição do primeiro carbono ele não tem, né? Os ligantes são iguais para o primeiro carbono. Então ele não tem isomeria geométrica. Como o cara te falou, o principal produto apresenta isomeria cis-trans. Esse cara apresenta. Beleza? Na letra A, escreva formas estruturais dos compostos orgânicos envolvidos na reação. Bom, tá aqui, você escreveu de todo mundo. Mas se eu fosse me basear só que o cara me disse, certo? Só a informação do texto, o meu reagente poderia ser montado... Perdão, gente, coloquei aqui errado. Vamos voltar. O meu reagente poderia ser escrito dessa maneira aqui, ó. Certo? Coloquei na forma de linha. Ah lá, esse composto escrevi dessa maneira aqui. Todo mundo entendeu? Sim. E o segundo reagente, coloquei dessa maneira aqui, ó. A dupla de carbonos e os ligantes diferentes. Essa estrutura que eu montei para ele, foi a cis ou foi a trans? Foi uma pergunta. Essa estrutura aqui, ó. Estou na opção, não consigo. Oi? Tô na opção, calma lá. Sério mesmo. Faz tempo o assunto, né? O cara foi lá no primeiro semestre muito, ainda, né? Tentando muito, professor. Pois é, mas tudo bem, pelo menos tá na época agora de relembrar. Olha só a questão da Unifesp. Alguém vai fazer Unifesp por aí, né? Segunda parte da prova dissertativa, olha a informação que o cara te deu. Misturou assuntos, né? Ó. Fernando está dizendo que é o cis, certo? Esse composto aqui é o cis. Vamos dar uma olhada? Grupo metil para cima, grupo metil para baixo. Tem hidrogênio para baixo aqui que está oculto, tem hidrogênio para cima aqui que está oculto. Então, essa estrutura que eu montei, na verdade, foi a trans. Se eu fosse montar a cis, os dois grupos metilos estariam ou para cima ou para baixo. Aqui eles estão na transversal, só com um macete, tá? Não significa isso aqui, ó, transversal. Beleza? Então, esse aqui é o composto trans. Olha só a estrutura. A questão envolveu reações, envolveu isomeria. Se você não tem conhecimento nem de funções orgânicas, né, como é que você monta a reação inteira? Tá? Então, a letra A, teoria está respondida aqui. E a letra B, pessoal? Olha só, envolvendo só isomeria agora. Que outros tipos de isomeria poderia apresentar o composto de partida, que é esse cara aqui, cuja estrutura na forma de linha está representada aqui em cima. C4HBr. Escreva formas estruturais dos compostos. Faltou o restante da questão aqui de dois desses compostos, tá? E aí? Baseado nessa estrutura aqui, quais são os outros tipos de isomeria que eu poderia ter? Esse aqui, como é que seria o nome dele? Dá nome que fica melhor de entender. Como é que seria o nome desse composto aqui, ó? Vocês me disseram já. Que é a mesma coisa aqui de baixo. Como é o nome desse composto? Pessoal, o nome dele. 2-bromobutano? 2-brombutano. Perfeito. Olha lá. Bromo na posição 2. Beleza. Posso mudar o bromo de posição? Ele quer que você faça um isômero. Posso mudar o bromo de posição? Colocar em outra posição aqui? Pode. Pode. Então eu posso tirar o bromo daqui, colocar ou nas extremidades, ou colocar aqui. Se eu colocar aqui no meio, continua sendo 2 bromo. Então só posso colocar nas extremidades. Então colocando a cadeia carbônica. Agora eu coloco o bromo em uma das extremidades. Ó, mudou. Aqui estava na posição 2, aqui ele está na posição 1. Certo? E o nome do composto já muda. Se na parte de cima era o 2-bromobutano, esse aqui passa a se chamar como? Só brombutano? Bromobutano, mas não esqueça de marcar a posição dele, né? Ah, um brombutano. Bromobutano. Beleza? Se não falar nada, está implícito não, mas é melhor sempre marcar. 1-bromobutano. Pronto. Montei um isômero. O isômero de posição. Só que ele pede 2. Né? Usando a mesma estrutura. Será que eu consigo montar um outro isômero de posição? De posição não dá mais.
Se eu passar o bromo para cá, volta a ser o 2. Se eu colocar o bromo aqui, continua sendo 2. Se eu passar para a ponta, volta a ser o 1. Então, posição não dá mais. Função também não dá para mudar, certo? Tautomeria, muito menos. Já montei um isômero de cadeia. Já montei o isômero de posição. Só resta para ele o isômero de cadeia. Como é que eu monto o isômero de cadeia para esse cara aqui? Lembra que as cadeias têm que ser diferentes. Essa cadeia aqui é uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Tem que montar uma cadeia diferente. Sugestões. Posso montar uma cadeia heterogênea? Foi uma pergunta. Espera, professor, me embaralhei toda. Opa, vamos desembaralhar então. Tem que montar uma outra estrutura. A de posição eu já montei. Só posso mexer com esse cara. Ele quer essa estrutura aqui. Não dá fazer função, tautomeria também não, compensação também não. Já montei a de posição, só resta isomeria de cadeia. Tem que montar uma cadeia diferente, gente. Cadeia heterogênea não dá, porque o bromo não é heteroátomo, certo? Bom, insaturação, se eu colocar, vai sumir com o hidrogênio. Então, mudar para cadeia saturada para insaturada também não dá. Cadeia aberta para fechada, vai faltar hidrogênio. O que eu posso fazer, então? Já que é uma cadeia normal, posso tentar uma cadeia ramificada, não posso? Essa daqui tem 4 carbonos. Então, vou tentar montar uma com 3. 3. E ligar no cara do meio, né? Ligar no cara do meio aqui, ó. Ligando no cara do meio. O bromo e o outro radical que estava faltando, né? No caso, o metila. E você montou agora uma cadeia ramificada, porque agora apresenta cadeia, apresenta carbono terciário. Então, montei um isômero de posição e montei um isômero de cadeia para o composto que ele me pediu. No caso, 2-bromo-butano. Montei para ele um bromo-butano e montei essa estrutura aqui que eu gostaria de saber o nome dela. Pera, qual a estrutura? Essa daqui, ó. A primeira já tem nome, um bromo-butano, né? E essa daqui, ó, nome dela. 1 bromo, 2-metil-propano. Olha, o bromo não está na posição 1. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cadeia principal, vou dar uma dica, seria essa daqui, certo? Posição 1, posição 2. Se eu começar por esse lado, posição 1, posição 2. O bromo tem que posição? 2. 2. Então, 2 2 bromo. bromo. Bromo, 2 metil, 2 botão. metil, botão. E o metil está na posição 2 também, mas necessária a posição para ele. Então, seria 2 bromo metil propano. Os senhores concordam? Sim. Então, eu montei um isômero de posição e um isômero de cadeia. Olha o exercício, pessoal. Envolveu reações orgânicas, forma estrutural de compostos orgânicos e, no final, na letra B, pediu que você montasse isômeros para esse cara aqui. Aí você teria que analisar, certo? Se ele pediu isômeros planos, então você conseguiu montar para ele um isômero de posição e um isômero de cadeia, certo? O que está faltando aqui na questão que não saiu, escreva a forma estrutural de 2 isômeros planos, senão você também poderia pensar em isomeria espacial, já que ele tem, você montar o destrógeno e o levógeno, tá? Mas aqui faltou sair aqui nessa questão, ele pedia 2 isômeros planos, então você tem que partir para a isomeria plana. Montou um isômero de posição, montou um isômero de cadeia. Nós entendemos o exercício? A pergunta é Sim, essa. professor. Beleza. Tudo bem que foi, né, travamos, não conseguimos chegar na resposta, né, vocês me falaram aí, mas aqui a gente elucidou a questão, para a gente ver que tipo de questões podem aparecer lá na frente. Tá ok? Então, gente, para finalizar a questão 4, uma das formas de se obter alcenos é através da reação de eliminação de halogenhidretos, né, aqui ó, halogenídricos, representado por HX, com bases fortes. Completa as equações de eliminação a seguir. Letra A, como é que fica, gente? O que eu vou montar? Qual é o principal produto orgânico formado? O que vai acontecer aqui? Ó? O que eu vou eliminar desse composto, a letra A? Quem vai sair desse meu aleto? O cloro. O cloro. Só o cloro? Seguinte, eu abri. Peraí que falou muito baixo e não deu para ouvir. Só o cloro que vai sair? Cloro vai sair, quem mais? Se tirar só o cloro, né? Ah, e o hidrogênio, beleza. De que carbono? Do mesmo carbono que tem o cloro ou do carbono vizinho?
do mesmo, se eu tirar do mesmo, né, esse cara aqui continua com a valência normal. E esse aqui vai ficar deficiente de 2 valências. Então eu tenho que tirar o halogênio de um carbono e o hidrogênio do carbono vizinho. A única solução possível é tirar desse cara. Na hora que eu tiro um cloro e um hidrogênio, entre esses carbonos agora tem que nascer uma ligação dupla, liberando no meio um sal mais água, certo? Olha lá. Eliminação de ácido halogenídrico. Tirei o cloro do primeiro carbono, tirei o hidrogênio do segundo carbono, formando um alceno. Alguém sabe o nome desse alceno? Se você não souber nisso, eu vou ficar preocupado hoje. Nome do alceno, gente? Eteno. Maravilha, beleza, eteno. Alguém sabe o nome usual do eteno? Essa faz tempo. Essa é do tempo que a gente tinha aula presencial ainda. Nome usual do eteno. Etileno. Falou, Fernando. Beleza, isso mesmo. Ó, formou o eteno ou etileno, tá? Pronto, montada a reação. Lembra, gente, na eliminação de ácidos halogenídricos, é o halogênio de um carbono e o hidrogênio tem que sair de uns carbonos vizinhos. Aqui a única possibilidade era essa, tá? Se tirar do mesmo carbono, não dá para formar nada, porque esse carbono vai ficar eficiente, o anterior não. E a letra B, gente? Composto cíclico, a gente não viu o exemplo. Como é que vai fazer a reação de composto cíclico? Mas se vocês entenderam a parte de cima, vão entender a parte de baixo. O que vai formar aqui? Melhorar a pergunta. Cadeia aberta? Cadeia aberta vai ter que literalmente tirar muita coisa. Olha só. Tem que eliminar o bromo. Os senhores concordam? Isso, esse meio reacional, tira o halogênio. Tirei o halogênio desse carbono. Quem é que eu tenho que... Esse ou o hidrogênio desse carbono. Tanto faz ou vai dar compostos diferentes? Vai dar um hexano, não vai? Vai dar esse composto aqui, ó. Se eu tirar daqui ou daqui vai dar a mesma coisa, então tirei desse cara. Formou um ciclohexeno. Poderia colocar a dupla aqui que daria a mesma coisa. Então aqui tanto faz que lado eu tiraria, já que os carbonos são iguais. Liberando no meio ainda, né? Opa, saiu errado aqui, né? Teria que ser o KBr mais água. Mas o importante é o produto principal, esse cara aqui. Então, em compostos cíclicos, acontece a mesma coisa. Tirar aquela parte errada. Em compostos cíclicos, você vai tirar o halogênio, certo? E como os lados serão iguais, aonde você colocar a dupla vai haver a formação, a não ser que um dos lados estivesse ligado a um radical. Né? Aí o principal produto formado iria se formar na direção daquele carbono. Tá ok? Gente, basicamente finalizando as reações orgânicas, tá? Fazer o seguinte agora. Deixar indicado para vocês, ó, esses exercícios na página 427, o 2 e 3 do Praticando, na 428, o 3, desenvolvendo habilidades, na 429, 2 e 5 complementares. Aqui está misturado o exercício de desidratação de álcool também, tá? Então, para quem já tem a apostila, para quem já vai pegar, na 427, o 2 e 3, na 428, o 3, desenvolvendo habilidades, na 429, 2 e 5 complementares da apostila 4. Tá ok, gente? Dúvidas? Espero que muitas, né? Olha, tá ainda, pelo menos, mas a gente tá pegando. Beleza. O negócio é treinar, gente. Treinar, tá? O negócio é treinar. Podemos fazer a chamada, os senhores estão liberados aí até semana que vem, gente. Até mais, professor. Falou, até mais. Tchau, Pro. Tchau, até mais.